Agarraram o filho querido e o mataram e jogaram fora da vinha. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, na graça do Senhor estamos aqui mais uma vez com um episódio da meditação do Evangelho do Dia. E hoje em toda a igreja nós celebramos a memória dos mártires São Carlos de Luanga e seus companheiros mártires. Que a graça de Deus também nos ajude a viver o martírio diário da nossa vida. E agora vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei e aos anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a, e fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele, o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro. Eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá e destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Então ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus, foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Carlos de Luanga e seus companheiros. Somos chamados a refletir sobre o Evangelho de Marcos, onde Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Esta parábola não só revela a rejeição dos profetas e do Filho de Deus, mas também nos desafia a viver uma vida de fidelidade e testemunho, mesmo diante da perseguição. Na parábola, Jesus fala de um homem que plantou uma vinha, a cercou e construiu uma torre e arrendou para vinhateiros, partindo depois para longe. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos para receberem sua parte dos frutos. No entanto, os vinhateiros maltrataram e mataram os servos. Por fim, mataram o filho do dono da vinha. Jesus usa essa parábola para mostrar como os líderes religiosos de Israel rejeitaram os profetas e, finalmente, estavam prestes a rejeitar e matar o próprio Filho de Deus. Esta história nos leva a refletir sobre a fidelidade de Deus e a resposta humana. Deus, o dono da vinha, nos confiou a tarefa de cuidar do seu reino. Ele enviou os profetas e, finalmente, o seu Filho para nos chamar ao arrependimento e à frutificação. No entanto, a rejeição e a violência contra os enviados de Deus revelam a dureza do coração humano e a resistência à vontade divina. São Carlos de Luanga e seus companheiros nos dão um exemplo extraordinário de fidelidade e coragem. Eles viveram numa época, em um contexto onde professar a fé cristã significava enfrentar perseguição e morte. Carlos de Luanga, um jovem catequista, e seus companheiros se recusaram a renunciar sua fé diante das ameaças diante do rei. Eles preferiram sofrer o martírio a trair o seu compromisso com Cristo. Sua coragem e fidelidade
ecoam a mesma mensagem de Jesus na parábola de hoje. A fidelidade a Deus pode custar caro, mas leva à verdadeira vida e à comunhão com Ele na eternidade. Esta memória dos santos de hoje nos desafia a examinar a nossa própria fidelidade. Estamos dispostos a viver nossa fé de maneira autêntica e corajosa, mesmo quando enfrentamos a oposição e dificuldades? A parábola dos vinhateiros homicidas nos lembra que a rejeição da vontade de Deus nos leva à destruição, enquanto a fidelidade a Ele, mesmo diante do sofrimento, leva à vida eterna. Além disso, Carlos de Luanga e seus companheiros nos inspiram a defender a dignidade humana e a justiça, mesmo quando isso significa enfrentar poderosos adversários. Eles se opuseram às injustiças do seu tempo, defendendo a fé e a moralidade cristã com a própria vida. Somos chamados a seguir seu exemplo, defendendo a verdade, a justiça em nossas próprias comunidades. Queridos irmãos e irmãs, que o testemunho de São Carlos de Luanga e seus companheiros nos fortaleça nessa jornada de fé, que possamos aprender a viver com a mesma coragem e a fidelidade, confiando sempre na graça de Deus para nos sustentar, e que através de nossas vidas possamos dar frutos abundantes para o reino de Deus, honrando o chamado que recebemos como cuidadores de sua vinha. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, continuar nos enchendo de coragem, dando um grande e verdadeiro testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, até mesmo na hora da perseguição, na hora da dificuldade. E para isso, então, rezamos com muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse início de semana, nos coloquemos com muita confiança na presença do Senhor e imploremos a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.